E aí pessoal, beleza? Meu nome é Danilo, eu sou o pai mesmo e eu vou começar agora uma série de vídeos chamada O Início da Vida de Pai. Isso porque eu comecei o canal, o Pitoco já tinha mais de 3 anos de idade. Então o começo da história paterna, de como a gente descobriu, de como tudo começou e tudo mais, eu não tinha contado ainda aqui no canal. Então eu vou começar uma série, vão ser uns 4 ou 5 vídeos, depende um pouco aí dos roteiros, de como é que vai ficar. Mas falando um pouco a respeito disso, para compartilhar principalmente com os pais mais novos, que estão começando agora, toda essa experiência do início dessa vida de pai. Esse primeiro vídeo é para falar a respeito da notícia da gravidez, de como isso aconteceu e de como isso se relacionou com a nossa vida e com as nossas famílias, principalmente. A minha história com a Pitoca é a seguinte: nós começamos a namorar, 3 anos depois do namoro nós ficamos noivos e 2 anos depois nós casamos. Entre ficar noivo e casar, nós viemos morar juntos. E quando nós já morávamos juntos, mas nós ainda não tínhamos casado quando ela engravidou. Ela engravidou em junho e nós casamos em setembro. Nós já morávamos juntos, né? E quando a gente foi dar essa notícia para a família, na verdade até era um pouco de receio nosso, né? De acharem, vocês foram morar juntos porque ela estava grávida. E na verdade não foi assim que aconteceu. E é bem claro que não foi assim que aconteceu, pelo tempo e tudo mais. Mas era um pouco de medo nosso quando a gente resolveu que ia morar junto antes da data do casamento, que já estava marcada, inclusive. Mas a gente foi lá dar notícia para os pais, para ambas as famílias, e com um pouquinho de receio, não sabe como falar, não sabe como chegar no assunto e tudo mais. E aí, cada pessoa teve uma reação diferente. Quando a gente foi contar para minha mãe, homem é um problema quando se trata de família, né? Da mãe principalmente, e eu assumo isso e não tenho nenhum orgulho de dizer isso aqui. Mas quando eu saí de casa, eu fiquei muito tempo sem contato com a minha mãe. Eu ficava, às vezes, 1 mês sem falar com ela, mais até. E não sentia necessariamente falta disso. Então chegou um dia que nós fomos na casa da minha mãe à noite para falar com ela e tentar tomar coragem para contar da notícia. Quando nós chegamos na casa da minha mãe, nós sentamos no sofá e minha mãe sentou no braço do sofá e ficou olhando para os pés da minha esposa. E ela olhava e não falava nada. Até uma hora que ela pegou e falou: seu pé tá um pouco inchado, não tá não? A Pitoca estava grávida de entre 2 e 3 meses. Sabe? Era muito recente, não havia muito o que dizer, mas na hora que minha mãe falou aquilo, a gente já estava ali realmente tentando tomar coragem para falar para ela, foi aí que a gente deu a notícia. E aí a minha mãe deu os parabéns e olhou e falou uma única profecia: eu acho que são gêmeos. Bem, pronto. Aí se a gente já estava com frio na barriga, agora ficou mais frio ainda. Cada ultrassom que a gente ia fazer, eu vou falar do pré-natal num outro vídeo, a gente ficava esperando para ouvir se ia ser 1, se ia ser 2, se aquela profecia estava certa ou não, enfim. Mas foi assim que as coisas aconteceram lá. Deu os parabéns e tudo mais, aí a gente foi embora e... se eu não me engano, é um pouco difícil você tentar falar de uma coisa depois de tantos anos, né? Fazem quase 5 anos que isso aconteceu. Mas ela ficou preocupada com o casamento, como que ia casar, se já ia estar com a barriga, se não ia, enfim. Né? Esse tipo de coisa. E aí passou. E então nós fomos, eu não sei qual foi a ordem, tá? Não lembro mais. Mas em algum outro momento, ou antes ou depois, a gente foi falar também para os meus sogros a respeito disso. Então nós estávamos na sala, mais uma vez, daquele mesmo jeito, né? Uma carinha um pouco de suspeito, sem saber direito como falar, tentando tomar coragem, aquela coisa toda. Até que uma hora a gente falou. Quando a gente falou, né, minha esposa falou, tô grávida, o meu sogro deu um pulo da cadeira, veio dar parabéns, veio abraçar, e a minha sogra simplesmente paralisou. Ela ficou paralisada com a notícia. Minha sogra é muito nova, ela corre, faz exercício, faz academia, ela tem 40 e poucos anos, né? Na época tinha menos ainda, então ela falava... Imagino eu que ela estava repetindo na cabeça dela: eu sou muito nova para ser vó, eu sou muito nova para ser vó, eu sou muito nova para ser vó. Quando a gente foi falar com ela, né, que acordar um pouco do choque da notícia, ela falou: a gente tem que comprar fralda.
Foi a primeira coisa que ela lembrou, foi a primeira preocupação dela. E eu achei isso muito legal, muito engraçado, porque as pessoas têm reações diferentes na mesma notícia, com a mesma coisa, por conta de vivências diferentes, por conta de histórias diferentes, mas nem por isso deixou de ser uma reação legal também. O resultado disso é que depois a gente começou a fazer os acompanhamentos, né? O casamento seria dali a 3 meses. A minha mãe, ela que fez o nosso bolo de casamento, e ela tentou encontrar um noivinho para pôr em cima do bolo que a noiva estivesse barrigudinha, grávida. E a gente não tinha encanamento nenhum com isso, né? Podia ser um noivinho, uma noivinha grávida, ia ser até legal isso, mas isso não aconteceu. Bem, essa foi a história do nosso começo, esse é o primeiro vídeo dessa série. Se você gostou, dê o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e volta, que toda semana tem pelo menos um vídeo. Eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais!